O confronto no hotel foi apenas o começo de um pesadelo sem volta. Em casa, Marcos encara a transformação assustadora da esposa, que troca a doçura pela crueldade absoluta. Ao mergulhar no submundo digital de Helena, ele descobre fotos e vídeos que revelam uma verdade brutal. Ela não estava ali por necessidade, mas por um prazer doentio em ser de todos, menos dele. Acompanhe a descida de um homem ao inferno ao descobrir o catálogo secreto da mulher que ele jurou amar. Você está pronto para a parte 2 da história que destruiu um casamento que era quase perfeito? O silêncio que tomou conta da casa após o retorno de Marcos era carregado de uma eletricidade pesada, como o ar que antecede uma tempestade devastadora. Ele se sentou na escuridão da sala, permitindo que apenas a luz fria dos postes da rua entrasse pelas frestas da cortina. Cada objeto naquele ambiente, cada móvel escolhido a dedo, parecia agora um monumento à sua própria cegueira. Ele olhava para as mãos e ainda sentia o tremor da humilhação pública, o peso do olhar de desprezo dos seguranças do hotel e a imagem latente de Helena, brilhando sob as luzes douradas, sendo tocada por mãos que pagavam pelo que ele acreditava ser sagrado. A chegada de Helena, momentos depois, não trouxe o som de pedidos de desculpas ou o choro do arrependimento. O som do SUV de luxo parando à porta e o bater seco da entrada revelavam uma mulher que não estava ali para ser perdoada, mas para retomar o controle. Marcos a observou entrar. Ela ainda exalava o perfume caro daquela noite, mas sua postura havia mudado. Não havia mais a doçura da esposa recatada. Seus movimentos eram bruscos, seus olhos brilhavam com uma fúria defensiva. Ela não agia como alguém flagrada em um erro, mas como uma rainha cujo reino secreto havia sido invadido por um intruso indesejado. A narração descreveria a transformação de Helena como algo visceral. Ela caminhava pela sala com o cigarro entre os dedos, um hábito que Marcos jamais imaginara, soprando a fumaça com um descaso que feria mais do que qualquer agressão física. Ela não precisava de palavras para comunicar seu desprezo. Cada gesto de Helena, desde o modo como jogava a bolsa de grife sobre a mesa de jantar até a forma como olhava para Marcos como se ele fosse um obstáculo insignificante em sua jornada de luxo, gritava a verdade. Ela estava revelando que a simplicidade dos últimos 10 anos fora uma performance exaustiva, e que o palco do hotel era onde sua alma realmente habitava. A tensão atingiu o ápice quando Marcos, sem dizer uma única palavra, apenas estendeu o celular dela que havia sido recuperado na confusão. O brilho da tela iluminou o rosto de Helena, e por um breve segundo, ele viu a máscara de gelo trincar. Mas o que surgiu por trás não foi o remorso, e sim uma arrogância perversa. Ela sentou-se à frente dele, cruzou as pernas e manteve o olhar fixo, deixando claro que não sentia nenhuma vergonha pelo que ele vira. O silêncio entre os dois era preenchido apenas pelo som da respiração pesada de Marcos e pelo estalar do cigarro de Helena. Ele percebeu, com uma dor que parecia rasgar seu peito ao meio, que a mulher com quem ele se casou nunca existiu de fato. Ela era uma criação de sua própria necessidade de acreditar no bem, enquanto a criatura sentada à sua frente era a realidade nua e crua. Incapaz de suportar a presença daquela estranha em sua sala, Marcos saiu de casa sem rumo, levando consigo o aparelho que continha a chave para o submundo da esposa. Ele estacionou em um local isolado e, com os olhos ardendo, começou a navegar pelas pastas ocultas do aplicativo de mensagens e pelos links criptografados que Helena guardava. O que ele encontrou foi um abismo de depravação que desafiava qualquer lógica de fidelidade. O catálogo não era apenas uma lista de preços, era uma galeria de celebração da própria luxúria. Lá estava o catálogo platino, onde Helena era a estrela absoluta sob o pseudônimo de Sereia de Ouro. Marcos viu fotos que o fizeram sentir um enjoo físico. Não eram apenas imagens de nudez, eram registros de atos explícitos e performáticos, onde Helena se entregava a múltiplos homens com uma satisfação que ele nunca fora capaz de despertar nela. Em cada imagem, em cada vídeo curto de alta definição, o que mais o chocava era o olhar de Helena para a câmera. Era um olhar de triunfo. Ela parecia estar enviando uma mensagem silenciosa de que ser de todos era sua verdadeira vocação, e que o casamento era apenas o álibi perfeito para sua vida de excessos. A narração mergulharia no detalhe mais sórdido daquela descoberta, a seção de comentários e avaliações. Clientes influentes, políticos e empresários descreviam a sereia como insaciável, destacando sua preferência por situações que Marco jamais ousaria imaginar. Ele leu sobre como ela sentia prazer em ser usada de forma descartável, contrastando violentamente com a proteção e o carinho que ele sempre tentou oferecer.
Ele descobriu que as joias, as bolsas e os sapatos eram troféus de cada noite em que ela se deixava levar pela ganância e pelo desejo de ser adorada por estranhos. Dominado por uma determinação sombria, Marcos decidiu que não bastava saber, ele precisava entender a escala daquela traição. Ele retornou ao Hotel Grand Imperial, mas não como marido desesperado. Ele usou a entrada lateral, movendo-se pelas sombras do corredor técnico que já conhecia. Ele conseguiu acesso a uma sala de monitoramento desativada, onde os cabos e as telas mostravam o que acontecia nas áreas mais restritas do clube. Dali, ele viu o que o catálogo apenas sugeria. Ele viu através das câmeras de segurança internas que a rede de Helena era muito mais vasta. Ela não apenas se vendia, ela coordenava. Marcos viu imagens de outras mulheres do seu próprio círculo social, vizinhas e conhecidas, sendo introduzidas ao clube por Helena. Ela agia como uma mentora da corrupção, convencendo outras esposas de que a fidelidade era uma corrente e que o luxo era a única liberdade real. A traição de Helena era sistêmica. Ela estava destruindo o tecido social de sua própria vizinhança, lucrando com a ruína alheia e com a própria carne. O momento mais devastador para Marcos foi encontrar uma gravação de áudio em um dos arquivos salvos na nuvem de Helena. Não era uma conversa, mas um monólogo que ela gravara para si mesma, uma espécie de diário auditivo. Na gravação, a voz de Helena era fria e calculista. Ela descrevia como sentia um prazer quase divino em olhar para Marcos todas as manhãs, sabendo que na noite anterior ela estivera nos braços de 3 homens diferentes. Ela dizia que a burrice de Marcos era o combustível que a fazia se sentir poderosa, e que ver a dedicação dele por uma mentira era o maior troféu que ela poderia carregar. O mundo de Marcos desabou por completo. Não havia mais espaço para negação ou para a esperança de uma reconciliação. Ele estava diante de uma predadora emocional que usava o amor dele como escudo para sua perversão. O ódio que agora crescia em seu peito era a única coisa que o mantinha de pé. Ele começou a baixar todos os arquivos, cada foto, cada vídeo e cada prova da rede de recrutamento de Helena. Ele não seria apenas uma vítima, ele seria o carrasco daquela farsa. Mas, enquanto os arquivos eram transferidos para seu dispositivo, Marcos percebeu pelo monitor que não estava mais sozinho no corredor técnico. O gerente do clube, acompanhado de seguranças silenciosos, movia-se em sua direção. Helena, prevendo que o marido não conseguiria conter sua curiosidade mórbida, havia alertado seus protetores. Ela sabia exatamente onde Marcos estaria, pois conhecia cada fraqueza de sua alma. Marcos encurralado na sala de máquinas, com as provas da traição mais abjeta nas mãos, enquanto os passos dos seguranças ecoam cada vez mais perto. O silêncio do Hotel Boutique era agora uma armadilha mortal. Marcos percebeu que, para expor a verdade, ele teria que sobreviver à noite mais perigosa de sua vida, enfrentando não apenas os seguranças, mas a rede de influência que Helena construiu com o próprio corpo. O que Marcos fará para escapar com as provas? E como ele reagirá ao descobrir que Helena já acionou a polícia, alegando que ele a agrediu e roubou seus pertences, criando um álibi perfeito para destruir o que restou de sua reputação? O jogo de xadrez entre a sereia e o marido atingiu um nível onde apenas um sairá com vida. O som metálico dos passos dos seguranças no corredor técnico ecoava como o tic-tac de uma bomba prestes a explodir. Dentro da sala de monitoramento, o ar parecia ter sido sugado, deixando Marcos em um vácuo de pânico e adrenalina. Ele via, pelas telas granuladas, as silhuetas dos homens se aproximando, sombras enviadas por Helena para garantir que o segredo permanecesse enterrado na escuridão daquele hotel. Com as mãos suadas e o coração disparado, ele desconectou o dispositivo de armazenamento onde os arquivos da traição, as provas da vida dupla e do catálogo explícito haviam acabado de ser copiados. A fuga de Marcos como um ato de puro instinto de sobrevivência. Ele não era um homem de ação, mas a dor da traição havia despertado nele uma agudeza sensorial que ele desconhecia. Ele se esgueirou por entre os racks de servidores e saiu por uma porta de incêndio nos fundos, sentindo o ar gelado da madrugada bater em seu rosto como um chicote. Enquanto corria pelo beco úmido, ele ouviu o som de sirenes ao longe. Helena não havia apenas enviado capangas, ela havia jogado a sua cartada final no mundo da legalidade. Ela acionara a polícia, denunciando um suposto surto psicótico e agressão doméstica, transformando o marido traído em um criminoso procurado em questão de minutos. Marcos não voltou para casa. Ele sabia que a residência do casal estaria cercada, e que Helena estaria lá, encenando o papel da vítima fragilizada para os oficiais,
escondendo as marcas de sua vida de luxo sob um roupão de algodão simples. Ele buscou refúgio em um motel de beira de estrada, um lugar onde o anonimato era vendido por hora e onde o cheiro de mofo e desinfetante barato o ajudava a manter o foco na realidade. Ali, sob a luz trêmula de uma lâmpada fluorescente, ele abriu o laptop e começou a organizar o material que destruiria Helena. A imersão naqueles arquivos era como mergulhar em um esgoto de luxo. Marcos passava as horas revisando os vídeos da esposa com outros homens, as fotos de nudez explícita que ela vendia como arte de elite, principalmente, as mensagens trocadas no grupo de recrutamento. Ele descobriu que Helena não era apenas uma peça no tabuleiro, ela era a rainha que movia os peões. Ela selecionava mulheres vulneráveis do subúrbio, esposas que sentiam falta de atenção ou dinheiro, e as convencia de que a fidelidade era uma construção social feita para escravizá-las. Helena lucrava uma porcentagem sobre cada encontro que essas mulheres realizavam no Grã Imperial. A traição de Helena ao casamento era, na verdade, um negócio multimilionário. Marcos encontrou a joia da coroa de sua investigação, uma pasta oculta com o nome de políticos e juízes que frequentavam as sessões privadas com a Sereia de Ouro. Aquilo não era mais apenas sobre um marido traído, era sobre uma rede de chantagem e influência. Helena guardava registros de seus clientes mais poderosos como uma apólice de seguro. Marcos percebeu que tinha em mãos algo que poderia derrubar não apenas a esposa, mas todo o ecossistema de corrupção da cidade. O plano de vingança de Marcos começou a ganhar forma com uma frieza cirúrgica. Ele não enviaria as fotos para os grupos de WhatsApp da família imediatamente. Ele queria algo maior. Ele começou a criar perfis anônimos em redes sociais de alta visibilidade e em fóruns de fofocas de celebridades locais. Ele enviou pequenas amostras fotos de Helena entrando no hotel, borrões de suas joias caríssimas e trechos de áudios onde ela zombava da simplicidade da vida de classe média. A curiosidade do público começou a crescer como um incêndio em floresta seca. Quem era a Sereia de Ouro? Quem era a mulher do subúrbio que vivia como rainha à noite? Enquanto isso, Helena tentava manter sua fachada. Ela deu entrevistas simulando preocupação com a saúde mental do marido, aparecendo na televisão local como a esposa sofredora que buscava ajuda para um homem que havia perdido o juízo devido ao estresse do trabalho. Mas Marcos assistia a tudo do seu quarto de motel, sentindo um prazer sombrio. Ele sabia que cada palavra que saía da boca dela seria usada para aumentar o impacto da queda. Marcos decide confrontar o ninho de Helena. Ele descobriu que haveria um evento de gala no hotel, uma celebração de aniversário para um dos maiores clientes da Sereia. Marcos sabia que Helena estaria lá, no topo de sua forma, pronta para a performance final. Usando as credenciais que roubara do gerente do clube, ele conseguiu hackear o sistema de projeção do salão de festas do Grã Imperial. Naquela noite, enquanto Helena subia ao palco vestida em um longo de cristais, cercada pela admiração de homens poderosos e pela inveja das outras mulheres, as telas gigantes ao redor do salão subitamente mudaram. Em vez das imagens abstratas e luxuosas, começou a passar o vídeo que Marcos editara meticulosamente. Era um contraste brutal, imagens de Helena em casa, sendo a esposa doce, intercaladas com suas fotos mais explícitas do catálogo, seus áudios desprezando os clientes e as provas de que ela estava extorquindo metade dos homens presentes naquela sala. O silêncio que caiu sobre o salão de gala foi absoluto, interrompido apenas pelo som da voz de Helena, vinda dos alto-falantes, dizendo quanto odiava o toque de cada um daqueles porcos ricos. Marcos observava tudo de um tablet, escondido nas sombras da cozinha do hotel. Ele viu a pele de Helena perder a cor, viu o colar de safiras parecer uma coleira de ferro em seu pescoço. O pânico nos olhos da Sereia era a recompensa que ele esperava. Mas a vingança de Marcos teve um preço. Ao expor a rede, ele também atraiu a fúria dos homens poderosos que Helena chantageava. O vídeo terminou com a segurança do hotel invadindo o salão para desligar as telas, enquanto os convidados começavam a se retirar em um caos de medo e fúria. Helena estava no centro do palco, sozinha, exposta e agora, perigosa. Ela olhou diretamente para uma das câmeras de segurança, como se soubesse que Marcos a assistia, e seu rosto se contorceu em uma promessa de destruição total. Marcos percebendo que o jogo mudou de patamar. Ele não estava mais apenas combatendo uma esposa traidora, ele estava em guerra com uma máfia de influência. Enquanto ele saía do hotel, percebeu que 2 carros pretos começavam a segui-lo. Helena não ia cair em silêncio. Ela ia levar Marcos junto com ela para o abismo.
A noite da exposição no Gran Imperial não terminou com o apagar das luzes do salão. Para Marcos, aquele era apenas o início de uma caçada humana onde ele era presa. Enquanto dirigia em alta velocidade pelas ruas molhadas, ele via pelo retrovisor os faróis persistentes dos 2 carros pretos. Helena não era apenas uma prostituta de luxo, ela era o centro de um mecanismo que envolvia nomes que não podiam ser pronunciados. Ao expor a rede, Marcos não feriu apenas o orgulho de sua esposa, ele ameaçou a estrutura de poder da cidade. O pavor que ele sentia era agora misturado com uma euforia sombria. Ele finalmente havia feito Helena sentir o medo que ele carregava no peito desde a descoberta do primeiro par de sapatos de sola vermelha. Ele abandonou o próprio carro em um beco escuro e seguiu a pé, desaparecendo por entre as vielas de um bairro industrial que Helena jamais frequentaria. Ele tinha um último destino. Antes de entregar os arquivos às autoridades federais, ele precisava garantir que o veneno de Helena não fizesse mais vítimas. Ele sabia que ela guardava um arquivo físico, um livro negro com as confissões e assinaturas das outras esposas do subúrbio que ela recrutara. Aquele livro era a prova final da corrupção moral que ela espalhara pela vizinhança. Enquanto Marcos se movia pelas sombras. Helena de volta à mansão do hotel, ela estava sendo descartada por aqueles que antes a adoravam. Os mesmos homens que pagavam fortunas pelo seu corpo agora a viam como um risco biológico político. Sem a proteção do clube, sem o brilho das joias e sem o álibi do marido louco, Helena estava se tornando o que ela mais temia, uma mulher comum e sem saída. Mas, em vez de se entregar ao desespero, ela destilou seu último frasco de ódio. Ela sabia que Marcos voltaria para a casa deles para buscar o livro negro, e ela estaria lá, esperando. Marcos entrou pela janela dos fundos, o silêncio da casa era cortante. O cheiro de Helena, aquele perfume denso e proibido, ainda estava no ar. Ao chegar ao escritório secreto dela, ele encontrou o livro negro, mas, ao tocá-lo, as luzes da sala se acenderam. Helena estava sentada na poltrona, envolta em fumaça, segurando uma arma com a mesma frieza com que segurava uma taça de champanhe. Não havia necessidade de gritos. O olhar de Helena era de uma psicopatia pura. Ela culpava Marcos por ter tirado dela a única vida que ela julgava valer a pena. Para ela, o amor de Marcos era uma mediocridade que a sufocava, e a prostituição de luxo era sua verdadeira liberdade. Marcos, por outro lado, olhava para ela com uma piedade que a enfurecia. Ele via nua a alma da mulher que amara, e o que restava era apenas um vazio decorado com diamantes de sangue. O momento final de tensão ocorreria quando Helena, prestes a puxar o gatilho, fosse interrompida não por Marcos, mas pelo som de dezenas de passos no jardim. As outras mulheres do subúrbio, aquelas que Helena recrutara e cujas vidas agora estavam arruinadas pela exposição pública, haviam chegado. Elas não queriam justiça legal, elas queriam vingança contra a mulher que as convencera de que a traição era um empoderamento, apenas para usá-las como bucha de canhão. Marcos aproveitou a distração para pular a janela enquanto as luzes da casa eram invadidas pelas sombras das amigas de Helena. A sereia de ouro, que se sentia superior a todos por sua capacidade de manipular desejos, foi finalmente devorada pela própria rede que teceu. A polícia chegou pouco depois, mas o que encontraram foi uma casa destruída e uma mulher que perderá não apenas o luxo, mas a sanidade. Marcos entregou o dispositivo de armazenamento e o livro negro para a Polícia Federal naquela mesma madrugada. O escândalo que se seguiu derrubou secretários, empresários e desmantelou o clube mais exclusivo do país. Helena foi condenada não apenas por prostituição, mas por extorsão e formação de quadrilha. Na prisão, ela se tornou uma sombra do que foi, privada das sedas e dos perfumes, sendo obrigada a encarar o próprio reflexo sem os filtros da vaidade. Marcos meses depois, vivendo em uma cidade pequena, longe de tudo. Ele estava sentado à beira de um lago, observando o sol se pôr. Ele não era mais o mesmo homem, havia uma cicatriz em sua alma que nunca fecharia totalmente. Ele aprendeu que o mal nem sempre usa uma máscara monstruosa. Às vezes, ele usa o perfume que você mais gosta e dorme ao seu lado, esperando a noite cair para mostrar sua verdadeira face. Algumas pessoas não buscam o amor, buscam o poder. E quando você encontrar alguém que prefere o brilho do ouro ao calor de um abraço sincero, fuja, antes que o próximo catálogo tenha o seu nome como preço de um segredo. E lembre-se, entre segredos a verdade sempre aparece.